Olá, seja bem-vindo a mais um FIS News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Hoje a gente vai dar uma olhada em dois fatos relevantes que saíram recentemente, do RVBI 11 e do BNFS 11. E depois vamos mergulhar um pouquinho nos relatórios gerenciais de julho, do APTO 11 e do ZAV 11. Então, começando pelo RVBI 11, o VBI Rates Multi-Estratégia. Saiu uma re-ratificação daquela terceira emissão de cotas deles, né? O que mudou ali de importante? Olha, basicamente foram ajustes, sabe, no texto do direito de preferência, e o principal mesmo foi a confirmação das datas do cronograma. Mas o foco é a emissão em si, que é bem grande. Grande quanto? Eles querem captar quase R$ 1 bilhão. Para ser mais precisa, até uns 980 milhões, mais ou menos. Isso significa emitir até 13,2 milhões de novas cotas. É bastante coisa. Nossa, é um volume bem considerável mesmo. E o preço dessa cota na emissão? Ficou em R$ 74,26 por cota. Esse é o valor patrimonial lá do fim de agosto de 2025, tá? E, importante, sem a taxa de distribuição primária. Entendi. E para quem já é cortista, como fica o direito de preferência? Então, a data base para ter direito é a posição no fechamento do dia 9 de setembro. E o período para exercer começa logo depois, no dia 11 de setembro. São 10 dias úteis. E tem aquela proporção, né? Quanto que dá para subscrever? Isso, o fator é de 1,2845 e mais uns quebrados. Na prática, para cada cota que a pessoa tinha, ela pode subscrever mais ou menos 1,28 novas cotas. Mas lembra que arredonda sempre para baixo, sem fração de cota, tá? Ah, certo. E não tem mínimo para exercer, né? Não tem aplicação mínima. E a liquidação da preferência está prevista lá para o dia 24 de setembro. Depois disso, abre o período de subscrição normal, dia 26. Poxa, uma captação desse tamanho, quase R$ 1 bilhão, geralmente sinaliza que o fundo tem planos de crescer, comprar mais coisas, certo? Exatamente. É um volume que sugere que eles têm no radar novas aquisições, né? Ou outros investimentos alinhados com a estratégia deles, que mistura FIIs e imóveis diretamente. Mas, é super importante que quem tiver interesse leia o prospecto completo da oferta, tá? Para entender todos os detalhes, os riscos. Isso aqui não é recomendação, claro. Com certeza. Sempre bom lembrar. Bom, vamos para o segundo fato relevante, então. É do BNFS 11, o fundo do Banrisul Novas Fronteiras. O que aconteceu por lá? A novidade é que o próprio Banrisul, o banco, né, que é inquilino de uma agência do fundo lá em Sapiranga, no Rio Grande do Sul, ele manifestou interesse em renovar o contrato de aluguel. Ah, que bom! O contrato atual está para vencer. Ainda não. Vence só em agosto de 2026. Mas eles já sinalizaram que querem continuar. Legal, dá uma segurança, né? Mas tem algum detalhe aí nessa renovação, alguma mudança? Tem sim, e é um ponto bem importante, viu? O contrato de hoje é aquele built to suit, sabe? Atípico. O imóvel foi feito ou adaptado para o banco, então o aluguel reflete isso. Geralmente é um contrato mais longo. E na renovação, isso muda? Pelo que diz o comunicado, sim. A renovação vai seguir as condições de mercado. Isso quer dizer o quê? Que o valor do aluguel vai ser renegociado com base numa avaliação nova do imóvel, feita por um avaliador independente, para ver quanto vale alugar aquele espaço hoje, na região. Entendi. Então, deixa de ser atípico e vira um contrato típico, baseado no mercado. Exato. E isso pode ser bom ou ruim para o fundo, né? Depende. Depende de como vai estar o mercado de aluguel lá na hora, imagino. Precisamente. Se o valor de mercado estiver mais alto que o atual, ótimo para o fundo, a receita pode subir. Mas se estiver mais baixo, a receita pode cair. A administradora e o consultor imobiliário vão ter que negociar bem para conseguir as melhores condições para os cotistas nessa transição. É um ponto para ficar de olho. Faz todo sentido. Um ponto importante mesmo para o pessoal que investe no BNFS 11 acompanhar. Bom, fechamos os fatos relevantes. Vamos agora dar uma olhada nos relatórios gerenciais de julho. Começando pelo APTO 111, o NAV residencial. Qual é a dele mesmo?
O APTO11, ele tem uma estratégia bem flexível, eu acho interessante. Ele investe tanto em imóveis residenciais, para ganhar com aluguel, quanto em CRIs, que são títulos de crédito imobiliário. E ele pode variar muito essa mistura, sabe? De 0 a 100% em cada um. E em julho, como estava essa divisão? Em julho, estava mais pesado em crédito, era tipo 63% em CRIs, uns 33% em imóveis mesmo, e o resto, uns 4%, em caixa. Entendi. E essa parte de CRIs, como é que ela está composta? Que tipo de retorno, de risco? Olha, a maior parte desses CRIs é indexado a IPCA, com uma taxa média legal, tipo IPCA mais 9% ao ano, e tem uma outra parte relevante em CDI, com um spread médio de uns 3,1% acima do CDI. Isso mostra que eles buscam se proteger da inflação e também ganhar com a taxa Selic, né? E as garantias, a qualidade desses CRIs? As garantias são bem variadas, geograficamente falando. Tem coisa em São Paulo, Pulverizado, Sul, Rio, BH, e o tipo de CRI é muito focado no residencial. Financiamento de obra, estoque pronto, recebíveis de incorporadora, mas tem um pouquinho também de hotel, logístico, shopping, é diversificado. Tem alguma posição que chama mais atenção no meio desses CRIs? Tem alguns, sim, com um peso maior, na casa de 7% do ativo total cada um. Tipo o CRI Maiojama, o CRI São Carlos, Gafisa Oscar Freire, Braspark, MRV Flex. Por exemplo, esse da Gafisa Oscar Freire é IPCA mais 9,5%. Já um outro, da Vitacom, é CDI mais 2,75%. Dá para ver que eles misturam bem os indexadores e os riscos ali dentro. Legal. E na parte de imóveis físicos, o que o fundo tem? O principal ativo deles hoje é um prédio chamado Edição Jardins, lá em São Paulo. São 19 apartamentos pequenos, tipo estúdios, 1 e 2 quartos. Eles também têm uma unidade num outro prédio, o Clarion Faria Lima. O relatório até comentou que eles têm vendido bem unidades de outros prédios que já tiveram, tipo Radisson Vila Olímpia, Transamérica, e conseguiram retornos bons nessas vendas. Mostra uma gestão ativa, né? E como foi o desempenho desses imóveis que eles têm para alugar em julho? Então, teve uma quedinha na receita por quarto disponível, que o pessoal chama de heavy par. Caiu uns 14% comparado com junho, ficou em R$ 253. O gestor falou que isso é normal em julho em São Paulo, por causa da sazonalidade, mas mesmo assim a taxa de ocupação continuou alta, 80%, e a diária média foi de R$ 341. Entendi. E como isso se refletiu no bolso do cotista, nos dividendos? E o fundo usa dívida, tem alavancagem? Em julho, distribuíram 0,09 por cota e eles ainda guardaram uma reservinha de 0,10 por cota para pagar depois. O resultado caixa do mês foi de quase R$ 450 mil, vindo principalmente dos juros dos CRIs e dos aluguéis. E sim, eles usam alavancagem. Ah, usam? Usam? Tem uma dívida, um CRI, que eles emitiam para ajudar a financiar a compra dos imóveis. O custo é IPCA mais 6% ao ano. O saldo dessa dívida era de uns 12 milhões contra um ativo total de quase 57 milhões. Então, assim, é um nível de alavancagem que parece relativamente baixo, sabe? Entendi. Uma estratégia mista interessante essa do APTO11. Vamos então para o outro relatório, o do ZAV11, Zavit Real Estate Fund, também de julho. Esse tem um perfil diferente, né? Bem diferente. O ZAV11 foca mais naqueles ativos imobiliários que a gente chama de core. São imóveis de alta qualidade, bem localizados, principalmente logístico, industrial, comercial, renda urbana. E a preferência deles é por contratos de aluguel atípicos, aqueles longos com empresas maiores, sabe? E eles também usam alavancagem de forma estratégica. Certo. E no relatório de julho, o que mais chamou atenção lá no ZAV11? Tiveram algumas coisas. Uma é o desconto da cota no mercado, né? A cota patrimonial tá lá em R$ 135, mas no mercado estava sendo negociada a R$ 88, mais ou menos. Apesar disso, o dividendo foi bom, 1,10 por cota, o que dá um yield anualizado de quase 15% sobre esse preço de mercado. Bem atrativo. Nossa, quase 15% de yield. E qual foi a outra coisa? A outra foi um desinvestimento.
Eles assinaram a promessa de venda de 2 ativos que eles tinham em São José dos Campos. Opa, vender com lucro é sempre bom. Como foram os números dessa venda? Saiu alguma coisa? Saiu sim, e foram números ótimos. A venda deu uma valorização de quase 44% em cima do que eles pagaram, isso em 43 meses. E nesse mesmo período, o IPCA subiu só 23%, ou seja, ganharam bem da inflação. O lucro estimado dessa venda é de 1,23 por cota. Excelente! Muito bom. O gestor até lembrou no relatório de outra venda recente que eles fizeram, do ativo Souza Cruz, que deu uma TIR de quase 40% ao ano. Caramba! Eles parecem mandar bem nessa estratégia de reciclar o portfólio, né? Vender o que já valorizou para reinvestir. Exatamente, parece ser um ponto forte da gestão. E falando em estrutura, a alavancagem aqui nos AV11 é mais relevante que no Apeto 11. Ah, é? Quanto eles têm de dívida? Eles têm uns 250 milhões em ativos totais, mas a dívida via CRI está na casa dos 83 milhões. Isso resulta em um patrimônio líquido de 159 milhões. É uma alavancagem mais parruda, digamos. Mas essa dívida é estruturada, tem pagamento mensal de juros e amortização, e eles mostraram no relatório uma projeção de ir diminuindo essa dívida ao longo dos anos. Entendi. E como essa estrutura toda se reflete nos resultados e na carteira de imóveis? Bom, a receita de aluguel em julho foi de 1,87 milhão de reais. O resultado líquido foi 1,42 milhão, o que dá 1,22 por cota. Eles distribuíram 1,10 e ainda guardaram 0,12 por cota de reserva. E a carteira em si? Ocupação, contratos? A carteira está bem robusta. A ocupação física e financeira está em 99%. O prazo médio dos contratos, o out, é super longo, quase 10 anos. E a maioria esmagadora dos contratos, 92%, é atípica. Além disso, 96% da receita é corrigida pelo IPCA. Nossa, bem defensivo nesse sentido, né? Contratos longos, atípicos, IPCA e os inquilinos. São diversificados também. Tem setor alimentício, construção, farmacêutico, nomes grandes como Alvo, Arquera da BRF, Nissei, Medabio, Copobras. A maior parte da receita vem dos galpões logísticos industriais mesmo. Parece um fundo com uma estratégia bem clara. Renda de longo prazo com esses contratos fortes, mas sem medo de vender um ativo ou outro para realizar lucro quando a oportunidade aparece. Uma combinação que parece funcionar para eles. Exato. É uma gestão ativa dos dois lados, né? Tanto na administração dos aluguéis quanto na compra e venda dos imóveis. E isso ajuda a justificar o uso da alavancagem e a buscar esses retornos mais altos, como a gente viu nessas vendas recentes. Pois é. Cobrimos bastante coisa hoje, hein? Desde emissão de cotas, passando por uma renovação de contrato bem específica, até as estratégias e os números de 2 fundos com perfis bem diferentes, o Apeto 11 mais flexível e os AV11 focado no longo prazo atípico. Sim, deu para ter uma boa ideia de como cada um navega nesse mercado. Fica claro como tem FII para todo gosto, né? E talvez a reflexão que fica é, nesse cenário que a gente vive com juros ainda altos, inflação rondando, qual tipo de estratégia tende a se sair melhor no fim das contas? Essa mais flexível, que mistura crédito e tijolo, ou a mais focada nesses contratos longuíssimos e atípicos? É algo para a gente continuar acompanhando, né? Com certeza. O tempo dirá. Bom, pessoal, por hoje é isso. Agradecemos pela audiência. Deixa um like aí se você curtiu, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos. Deixe também o seu comentário, sua dúvida, sua sugestão. A gente está no YouTube, no Spotify e agora também no TikTok. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.